fé inabalável. Amém? Qual que é o tema? Fé inabalável. Vamos dizer isso juntos? Bem forte. Fé inabalável. Todos nós temos algum tipo de fé. Quem aqui tem fé? Né? Nós temos fé, temos fé natural, tem fé que é circunstancial. Um exemplo, quando você entra num avião, você não fica perguntando se o piloto é bom. Não é verdade? Ah, dele anda, hein? Você entrou lá e chegou lá e perguntou: e aí? Bom dia, bom dia. Quanto tempo você tem que voar? Você não faz isso, né? Isso é fé circunstancial. Você entra, senta, afivela o cinto e entrega a sua vida na mão de um piloto, né? É fé circunstancial. Agora, existem vários tipos de fé experiencial, que é aquela fé do momento, né? Um exemplo, você está num ambiente cheio de Deus e começa a acontecer coisas miraculosas, e aí então uma fé vem para o seu coração. É uma fé também circunstancial, mas também experiencial, porque você sente ali a presença, a graça, e pronto, fé é gerada no seu coração. E existe fé religiosa, existe fé espiritual, mas fé inabalável só é possível adquirir e viver com base em um detalhe que eu vou conversar com vocês hoje. Quem aqui quer ter uma fé inabalável? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Qualquer mensagem. Qualquer mensagem gera fé? Qualquer mensagem gera fé, Meise? Gera ou não, gente? Gente? E se eu te falar que gera? Qualquer mensagem gera fé. Se você recebe uma má notícia, você crê, não ou não? Crê ou não crê, gente? Me ajuda. Você crê. Se chega uma má notícia, se o médico vira para você e fala: você tem 3 meses de vida só e você vai morrer, você vai ficar rindo, aleluia, muito obrigado, Jesus. Como é que é? Você automaticamente crê naquela palavra e entra em crise. No primeiro momento vem a crise, depois você vai fazer uma análise, sim ou não? Aí você vai fazer uma análise: opa, mas eu tenho um Deus que cura. Está comigo, gente? Então toda mensagem gera um tipo de fé. Agora, qual que é a mensagem que gera uma fé inabalável? Aí está lá, Paulo vai dizer: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para se ter uma fé inabalável, eu preciso ouvir a mensagem, a palavra de Cristo. A fé é sempre gerada a partir de uma mensagem. Diga comigo: a fé é sempre gerada a partir de uma mensagem. A partir dessa declaração, o que nós temos uma compreensão de: se a fé é gerada a partir de uma mensagem, logo, a fé é segundo a mensagem que se ouve. Não é? Então, dependendo do que você ouve, você crê, você acredita. Dependendo da mensagem que você recebe, é o tipo de fé que você vai viver, que você vai praticar. Então, Paulo está dizendo para nós o seguinte: vocês querem de fato ter uma fé inabalável? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda mensagem legalista pode gerar fé no seu coração, mas nunca será uma fé inabalável. Por quê? Uma mensagem que se baseia na prática humana ou na obra humana, isso não se sustenta, porque em algum momento você vai se deparar com a sua fragilidade. Está comigo ou não?
Hoje você está crendo até para o monte sair dali. Amanhã você está duvidando até de que a formiguinha anda. Que isso é coisa do ser humano. Então toda e qualquer mensagem sustentada na obra humana, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu vou me esforçar para fazer, pode sim gerar uma fé, mas vai ser uma fé frágil, nunca uma fé inabalável. Porque hoje você crê, amanhã você duvida. Hoje você está bem, hoje eu estou bem, aleluia. Hoje eu consegui orar 3 horas, amanhã você não consegue orar 10 minutos, aí você entra em crise. Está percebendo o que eu estou querendo dizer? Estou começando só. Então hoje você entregou dízimo, oferta, orou, levantou 3 horas da manhã, nossa, hoje eu estou fogo puro. No outro dia você não consegue devolver o dízimo, não consegue nem orar, nem levantar de madrugada, e aí você, Deus está longe de mim. Toda mensagem que se sustenta na força do braço humano ou na obra humana, vai resultar em uma fé fragilizada. Estou te afirmando isso. Agora, toda mensagem que é sustentada no Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, esta gera uma fé inabalável. Por quê? Porque não depende das minhas obras. Então eu tenho convicção de que sou abençoado, não é por causa das minhas obras. Eu tenho convicção de que sou abençoado, porque Ele me deu garantia disso. Nunca vai ser por mim, sempre vai ser por Ele. Só um glória a Deus. Tem gente que prefere estar seguro nas obras humanas. Aqui, você vai se frustrar. Eu me frustrei. Você vai se frustrar. Em algum momento você vai dizer: corri e morri na praia. Fé inabalável, ela é sustentada a partir do Evangelho de Cristo, uma mensagem cristiana. O pessoal não gosta muito dessa expressão não, mas eu gosto dela. Uma mensagem cristiana, ela produz uma fé inabalável. Por quê? Porque Jesus é inabalável. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Toda vez que você olhar para você, sua fé vai entrar em crise. Ou não? Toda vez que você fizer uma introspecção, a sua fé vai entrar em crise. Toda vez que você olhar para você, você vai identificar que há falta em você ou não, meu irmão. Ou você é tão bom assim. Se você é tão bom assim, me explica como ser. Mas toda vez que você olha para você, você vai se deparar com alguém frágil, fracassado, com alguém que em algum momento está frustrado, está limitado à fraqueza humana. Então toda vez que o homem olha para si, a fé desse homem é fragilizada. Mas toda vez que nós olhamos para Cristo, nossa fé é fortalecida. Então fé inabalável só para aqueles que entendem o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Você quer de fato ter uma fé inabalável? Você tem que estar fundamentado no Evangelho de Cristo, no Evangelho da graça. Eu gosto da expressão de Romanos 10:17 na tradução Nova Linguagem de hoje, Nova Tradução Linguagem de hoje, que vai dizer o seguinte: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que gera em mim uma fé inabalável? É a mensagem que está sustentada no Evangelho de Cristo. E só. Essa é a mensagem. Então, irmãos, eu quero falar isso aqui para vocês, mesmo que eu não compartilhe tudo hoje, mas eu quero terminar isso aqui com vocês. Como ter uma fé inabalável? Ouvindo primeiramente o quê? Ouça o Evangelho de Cristo.
Como ter uma fé inabalável? Ouça o evangelho de Cristo. Ouça o evangelho da graça. Quem aqui quer ter uma fé inabalável? Pare de ouvir mensagens legalistas. Pare. Mensagem que te condena o tempo todo. Mensagem que coloca na tua mão a forma, a saída para a tua vida. Quando que você teve controle da tua vida? Quando? Não, quando eu aceitei Jesus, eu mudei de vida, e agora eu vivo diferente, aleluia. Você vive diferente porque Ele está operando isso em você, não é por você. Você só diz não para o pecado porque a Bíblia diz que quando você recebeu a Cristo, você foi livre da lei, do pecado e da morte. Então tudo que fizemos ou fazemos é por causa dele, não é mérito nosso. Ouça o evangelho de Cristo. Paulo, olhando para os irmãos da Galácia, ou as igrejas da Galácia, eram mais de uma. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo para várias igrejas. Paulo vai dizer algo em Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. Paulo ele vai tratar essa igreja exatamente disso, porque a igreja estava se desviando do evangelho de Cristo, e buscando um evangelho onde a força do homem, a ação do homem, traria para eles, na concepção deles, saída ou salvação. Paulo vai dizer para eles: admiro-me, a partir do verso 6, que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Vocês já leram isso aí? Para seguirem outro evangelho, que na realidade, eu gosto que Paulo fala, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Qualquer, irmão, presta atenção, sabe o que Paulo está falando? Qualquer evangelho que tira a figura de Cristo do centro, não receba. Amém? E eu estou muito taxativo com isso. Eu tinha algumas pessoas que eu ouvia aí no Brasil, que hoje eu não dou conta de ouvir mais. Eu falo com Simone, não dá. Cristo sai do centro, o homem que entra. Não dá para ouvir mais. Está comigo, gente? Cristo no centro. Olha o que Paulo está dizendo. O que mais, gente? Está lá. Verso 6, eu li até o 9. Vamos ver o 9, Rayane. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente, já falei isso? Diferente, daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo foi forte. Paulo está dizendo o seguinte: se alguém chegar pregando outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, que tire de Cristo o que ele fez e tenta colocar você para fazer, não aceite esse evangelho, porque esse não é o evangelho. Qual é o evangelho que Paulo pregava, gente? O maior pregador do Novo Testamento, qual é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Ele resistiu o tempo todo qualquer outro evangelho, por isso era julgado, por isso era rejeitado, por isso era criticado. Paulo até hoje é questionado nas suas mensagens. Por quê? Porque Paulo escreveu algumas coisas assim, olha a pregação de Paulo, Romanos 10, verso 9. Isso aqui para os legalistas religiosos, eles não dão conta de ler isso aqui, entender e viver. Eles falam, não, como assim? Romanos 10, 9, Paulo vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí o religioso fala assim: não, peraí. Não, mas você tem que fazer mais isso, mais aquilo outro. Religioso é assim.
Paulo está dizendo, não, se você crer no coração e com a boca confessar, você será salvo. Não tem mais. Qualquer evangelho que chega com mais, salvação é por graça, por meio da fé. Não tem mais. Ah, não, eu fui salvo. Aí sim, você foi salvo para as boas obras. Amém, gente? Você foi salvo para as boas obras. Toda pessoa salva, ela vai ter sim boas obras. Agora, tentar colocar para você fazer, para você ser salvo, rejeite essa mensagem. Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Quer ter uma fé inabalável? Ouça o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem aqui invocou o nome do Senhor, diga aleluia. Então você é salvo. Não tem mais. O que gera em mim uma fé inabalável? É a certeza de que eu sou salvo. Sem o mais, Meise. Sem que você tem que fazer isso, sem que você tem que fazer aquilo outro, sem que você tem que fazer aquilo outro. Não, eu fui salvo por aquilo que Jesus fez. Eu creio, sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, não tem jeito do diabo me roubar mais. Lembra que eu preguei domingo passado? Você foi selado, você está marcado como propriedade exclusiva de Deus. Se você crê, diga aleluia. Quer ter uma fé inabalável? Ouça a mensagem, ouça o evangelho da graça, ouça o evangelho de Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Hoje as pessoas estão usando o púlpito para condenar as pessoas. Eu disse para mim e para o meu coração, não mais, minha boca não vai ser amaldiçoada. Amém, gente? O que eu quero que você saiba é o quanto você foi perdoado e amado. E eu tenho certeza que quem sabe o quanto é amado e perdoado, essa pessoa tem boas obras. É automático, ninguém vai ter que ficar te cobrando. Está comigo ou não? Interessante isso. Então, quer ter uma fé inabalável? Ouça o evangelho da graça. Ouça isso aqui, olha, Marcos 16, 15, 16. E disse-lhe, vão por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Que evangelho? Pregue às pessoas que elas são amadas, que elas são perdoadas, que Jesus morreu por elas. E aí verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer ter uma fé inabalável? Qual que é o evangelho que você tem que ouvir? Quem crer e for batizado será salvo. Pronto. Até aqui tudo bem? Quer ver outra coisa? Se você de fato quer ter uma fé inabalável, primeiro você precisa ouvir. Que tipo de mensagem você está ouvindo? Vocês já observaram que nós mudamos a nossa forma de pregação, já tem mais de 2 anos, 3 anos e meio para cá. Que tipo de mensagem você está ouvindo? Ah, você sai daqui e vai ouvir quem só prega a lei. Aí uma tem a confusão na sua cabeça. O que eu faço? Eu vivo na graça? Ou eu tenho que fazer para me ter? Eu prefiro crer no evangelho de Jesus Cristo. Ele já fez para que eu tenha. Eu prefiro. Mas tem gente que prefere fazer para ter. Ok. Você só vai ter que fazer muito. E por mais que você fizer, mediante a sua obra, você ainda vai ser condenado. É a Bíblia que diz. Então pensa nisso. Segunda coisa. Quem quer ter uma fé inabalável? Ouça o evangelho. Segundo,
viva com base nesse evangelho. Então não basta ouvir, eu tenho que viver. Viver com base no evangelho não é fazer coisas, não é isso que eu estou falando. Viver com base no evangelho é, se eu entendo esse evangelho, se eu creio nesse evangelho, eu vou viver, minha fé vai ser sustentada nisso, eu vou andar com base nisso. Paulo vai dizer em ainda Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, Paulo vai dizer isso para aqueles irmãos que estavam desviando e entrando novamente para o legalismo. Paulo disse: vocês já foram libertos disso. Olha Gálatas 3, verso 1 ao 5. Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos. Nossa, Paulo chamou o povo de quê? Gente, insensato é uma forma bonita de falar: ô povinho burro. Não, estou falando sério. Procura insensato para você ver. Paulo está dizendo isso: lembra daquele? Paulo falou, pegou pesado aqui. Está com uma palavra bonitinha, mas ele pegou pesado. Paulo está dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos, olha isso aqui, que coisa linda. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo está começando a dizer o seguinte: como é que você conheceu o Senhor? Quando você foi salvo, qual é o evangelho que te salvou? Paulo está fazendo essa pergunta aqui embutida. Quando você recebeu Jesus, como é que foi? Quem que aceitou Jesus depois de uma certa idade? Quem? Ok, eu nasci no lar evangélico, mas você que aceitou Jesus, você foi a um culto, não foi? O evangelho foi pregado, o evangelho de Jesus Cristo, e foi feito um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí, o que você fez? Eu quero. E aí te falaram que se você confessar Jesus diante dos homens, o Senhor também vai te confessar diante de Deus. Ok, você confessou Jesus. E aí ali na frente te chamaram e fizeram uma oração com você de confissão de pecados, de perdão de pecados, e disseram para você: hoje o teu nome foi escrito no livro da vida. Você agora é salvo. Foi assim ou não? Foi. E você foi embora para casa animado. Aleluia, sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, estou mudado, estou transformado, minha vida foi transformada, sou nova criatura. Passou alguns dias, alguém começou a te procurar e começou a exigir de você um monte de coisa. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não é assim. O evangelho de Jesus não é esse. Paulo está falando isso aqui para eles. Olha, como que Cristo foi exposto para vocês? O Cristo crucificado foi exposto para vocês. E agora vocês estão voltando para tentar fazer coisas. Olha o verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Agora isso aqui eu quero que você preste atenção. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? No dia que você recebeu Jesus, você foi selado com o quê? Com o Espírito Santo. Foi ou não foi, gente? Meu Deus do céu, eu preguei domingo passado. Foi. No dia que você recebeu Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Ok. Isso aconteceu com você. Você teve que fazer alguma coisa? Ou só crer? Você só teve que crer. E crendo, você recebeu o Espírito. Diga aleluia. Por que agora você tem que fazer 7 dias de oração, jejum, não sei o que, para ser cheio do Espírito? Eu sei que eu estou batendo na religião aqui, mas hoje a intenção é essa mesmo, é bater mesmo. Por que você tem que fazer um monte de coisa para ter outra? Paulo está perguntando, quem está perguntando não é Natanael, não, é o apóstolo Paulo. Ele está perguntando, olha lá. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi pela obra que vocês receberam o Espírito? Foi fazendo alguma coisa que vocês receberam o Espírito? Ou foi quando vocês ouviram o Evangelho? O Evangelho que os salvou. O Evangelho que salva. E ele continua, quer ver o verso 5? 5 ele vai bater mais ainda. Olha lá, Paulo vai dizer: aquele que dá o seu Espírito, quem deu? Quem recebeu? Pela fé.
aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei, pelas obras humanas, ou pela fé com a qual receberam a palavra. O que vocês acham? Aquele que dá o Espírito e opera o milagre entre vocês, ele faz isso pelas obras ou pela fé? E Paulo vai responder, é óbvio que é pela fé. Então como eu vou ter uma fé inabalável? Quando eu tenho convicção que tudo é por Ele. Eu tenho por causa dEle. Eu recebo porque Ele me deu. Está percebendo o que eu estou dizendo? As portas vão se abrir porque Ele é que abre a porta. Eu sou perdoado, não é porque eu me arrependi. Seu arrependimento é considerado nada, meu irmão. Se arrepende hoje, amanhã você está planejando fazer de novo. Tem gente que pede perdão da mentira que falou hoje, está preparando a de amanhã. Já está pensando na de amanhã, nossa, agora eu tenho que arrumar uma para amanhã, para justificar a de hoje, misericórdia. Se não for a graça de Deus, nós estamos lascados, nós estamos condenados. Olha que coisa linda. O que é que sustenta a sua fé e faz de você alguém que tem uma fé inabalável? É a certeza de que você foi feito filho de Deus. E nada disso foi mérito seu. É por causa dele. E aí eu gosto de alguns textos tão poderosos. Gálatas 3, 26 e 27. Paulo vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Vocês foram feitos filhos. Eu sou filho, eu fui revestido de Cristo, eu fui perdoado, eu fui justificado, aleluia, eu recebi porção de Deus dentro de mim. Eu tenho a convicção de como filho, eu posso ter uma fé convicta, uma fé inabalável, porque a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7, verso 9 a 11, qual de vocês que seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você é filho de Deus, tenha uma fé inabalável, Deus vai abençoar você, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai atender o seu pedido. Fé inabalável só se adquire quando você está firmado no evangelho da graça. Tenta pela obra para você ver. O primeiro vacilo que você dá, vem a condenação, você não dá conta de crer. Hein, gente, está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Primeiro vacilo, porque o diabo é assim. O diabo, ele coloca o prato para você. Quem já passou por isso aí? Quem tem coragem de levantar a mão? Por que você ficou com a mão para baixo? O diabo põe o prato para a gente. Põe ou não põe? O diabo põe o prato e mostra para você. Nossa, que legal. Nossa, é legal, é bom. Faz isso, vai lá. E aí, o que você faz? Ai, oh, não pensa não, puf, cai. Depois que você cai, ele chega e fala: vacilão. É assim que ele é. Vacilão. Agora você está condenado ao inferno. É assim, gente, ou não? Olha aí que você fez. Agora você está fora. Agora ele começa a te condenar. Aí você tem que lembrar para ele, você lembra para o diabo assim: olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. O justo pode cair. Quantas vezes ele cair? Mas a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado. Vou falar de novo, ver se um amém sai. O justo pode cair, mas ele não ficará prostrado. Quem tem convicção, noção do que recebeu de Deus, você pode cair quantas vezes você cair, mas você nunca vai ficar prostrado. Sabe por quê? Sabe aquela coisa? O porco você pode dar banho nele, você pode pôr lacinho na orelha dele,
É na verdade. Você pode arrumar ele todo bonitinho. E ali fora tem uma lama. A hora que você solta ele vai para onde? Para a lama. Porque é porco. Mas aconteceu uma coisa conosco. Nós nascemos de novo. E tem uma coisa que não combina com nós mais, é a lama. Você pode até sujar, mas você vai ficar doido para tomar um banho. Entende o que eu estou falando? Não. Sujar, pode até sujar, mas depois que você sujar, você fica louco. Cadê um banheiro? Cadê um banheiro? É assim. Você vai sempre voltar correndo para os braços do Pai e falar: Pai, sujei, mas eu estou convicto que o Senhor é o que me purifica, que me limpa. Eu volto para os teus braços. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga aleluia, gente. Quem entende a graça de Deus não fica prostrado. Tem muita gente, e aqui eu estou liberando essa palavra, está aqui transmitindo. Tem muita gente desviada. A igreja dos desviados é maior do que a igreja que está frequentando os prédios. Sabe por quê? Por causa de condenação. Por causa de condenação. Porque a pessoa vai para a igreja, o evangelho que ele ouve é o seguinte: você está condenado. Se você não resolver a sua vida, você vai para o inferno. E eu não sei que evangelho é esse, porque não está na Bíblia isso. E as pessoas, quando caem, elas pensam: como que eu vou à igreja? Como que eu vou voltar lá naquele culto? Vou chegar lá, eu vou receber só pancada. Chego lá, o pessoal do louvor já vai olhar para mim e fala: o pecador chegou. Chega lá, o outro vai chegar, e o mentiroso chegou. Irmãos, e vocês acreditam que tem igreja que é assim mesmo? A pessoa chega, todo mundo cutuca o outro, ó. Nós estamos livres. Você é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho orado: Senhor, eu já ganhei muita alma para Jesus. Meu ministério já ganhou muita alma para Jesus. Mas eu tenho orado esses dias assim, tem acendido no meu coração: ganhar ou trazer de volta o filho pródigo. Eu tenho orado por isso. Eu quero ver muita gente aqui chegando aqui na igreja, que já não ia mais em igreja nenhuma, porque achava que não tinha mais jeito. Eu estou dizendo para você: tem jeito. Tem jeito. Eu acho que eu não dou conta. Vem do jeito que você está. Tem alguém que dá conta por você. Aleluia. É isso. Viva com base nesse evangelho. Para de julgar os outros e a si mesmo. Porque se você começar a julgar a si mesmo, sua fé vai ficar frágil. Você não vai dar conta de crer. Tem gente que não dá conta de repreender um demônio, porque ele julga a si mesmo. Estou preparado não. A pergunta é: quem está? Eu tinha aqui vários textos para me compartilhar nesse tópico, mas vamos por último. Quer ter uma fé inabalável? Ouça o evangelho da graça. Para de ouvir mensagens legalistas, que coloca você no centro e tenta falar que você é que resolve a situação. Nós nunca conseguimos resolver nada. Quem sempre resolveu foi o Senhor. Então ouça o evangelho da graça. Valorize as mensagens que você está ouvindo aqui da igreja. Eu sei que no primeiro momento você resiste. Eu estou ciente disso. Eu estou ciente que tem gente que resiste a essa mensagem. Tudo bem, mas você vai compreender. Eu vou insistir até você compreender. Ouça o evangelho da graça. Esse evangelho vai te libertar. Outro vai te aprisionar. Segundo, o que eu falei? Viva com base nisso, não foi? E terceiro, descanse na obra de Cristo. Meu irmão, eu estou tão feliz. Tem um ano para cá que eu estou andando sobre as águas. Eu falo com o coração, eu fui liberto. Eu estou pregando para vocês aqui o que está no meu coração. Eu fui liberto.
Porque tudo para mim era um peso. Ai, essa semana eu orei pouco. Misericórdia, tem que pregar domingo. Era assim na minha cabeça. Essa semana eu não fiz um jejum. Meu Deus do céu, como é que eu vou pregar? Misericórdia, nada é feito por mim. Tudo é Ele. Eu sou apenas um canal, um instrumento. Eu sou apenas uma voz. Estou emprestando a minha garganta para o Espírito Santo falar o seu coração. E pronto. Descanse na obra de Cristo. Descanse. Quer ter uma fé inabalável? Descanse na graça de Deus. Olha o que é a graça de Deus para a sua vida. Efésios 2, 4 ao 10. Aleluia. Todavia. Vamos ler isso aqui devagarinho? Vamos terminar aqui. Descanse na obra de Cristo. Quando vier a condenação no seu coração, você descansa na obra de Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: esforça-te para entrar no descanso. Até para entrar no descanso a gente tem que esforçar, porque a religião acabou com a gente. Não sei se você passa por isso. Eu tiro um dia da semana para me descansar, e até nesse dia a cabeça da gente vem para cobrar a gente às vezes. Já viu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Um dia que você tira para descansar, a consciência ainda fica lá. Você podia estar fazendo isso, aquilo, aquilo. Está repreendido. Eu fiz outro dia. Hoje é dia de descansar. Descansa. Olha lá. Descansa na obra de Cristo. Olha o que Cristo fez por você. Paulo de novo. Paulo falando de novo. Todavia, Deus, que é o que, gente? Vamos juntos? Que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, descanse nisso, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Quando que Ele te deu vida? Quando você estava morto, quando você era lá pecador, arrebentado. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você estava lá nu, acabado. Ele foi lá e deu vida por você. Pela graça vocês são salvos. Descanse nessa palavra. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aleluia. Você estava morto, mas você o quê? Ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esses dias veio meu coração, acho que eu até ministrei aqui, mas veio meu coração assim: quando Deus nega alguma coisa, se Deus tiver que negar alguma coisa para você, Ele está negando para o Filho. Eu fui feito um com Ele. Eu fui feito filho. E a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Por isso, quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz: ora assim, Pai Nosso. Ele não te ensina a orar Deus meu, não. Ele te ensina a orar Pai Nosso. Porque a relação nossa com Deus tem que ser de filho com o Pai. E o pai só não dá algo para o filho se ele não puder, ou se não tiver um momento de receber. Sim ou não? Cadê os pais aqui? Pai só não dá algo para o filho se ele não puder, estou falando economicamente, ou se não estiver o momento. Mas se tiver no momento e tiver condição, o que é que o pai faz? O pai dá. Aí a Bíblia diz o seguinte: se você é mau, é assim, o seu pai, Deus, vai ser diferente? Ele vai ser muito melhor do que isso. Então, quando você for orar, lembre-se que você foi feito um com Ele. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Você é um com Jesus Cristo. Você tem um Pai que te ama, que te trata hoje como Jesus. Você foi revestido de Cristo. Quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus. Então, Ele não vai negar nenhum bem para você. Nenhum amém? Paulo vai dizer: se Ele não poupou o próprio Filho por você, será que Ele vai te negar alguma coisa? Mas por que eu oro e não recebi? Calma, algumas coisas estão acontecendo. Outro dia nós podemos pregar sobre isso. Por quê? Pode ser uma oração fora do plano, do projeto. A Bíblia diz, né, que quando nós oramos
E se pedimos mal, não recebemos, porque às vezes, como eu falei, às vezes está fora de hora, não é o momento, né? É o filho que pede o pai para comprar um carro para ele dirigir, e ele ainda tem 12 anos. Aí o pai vai dar o carro? Tem gente que dá, né? Porque é irresponsável até nisso. Mas o pai não vai dar, porque não é a hora, não é o momento, entendeu? É isso. Vamos lá, continua, estou terminando. É a mensagem para 1h30, gente, mas estou terminando. Passa, filha. Pois vocês são o quê? Salvos pela graça. Por qual meio? Pela fé. Qual que é o meio? Fé. Não é obras, é fé. E as obras vêm quando? Depois que você é salvo. Mas não para ser salvo, mas porque é salvo. Amém? O crente é diferente, não é para ser, ele é diferente porque ele é. Como eu te falei, o barro não combina com a gente mais, a sujeira não combina mais com você. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você recebeu de graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Toda pessoa que rejeita o evangelho da graça, por trás existe um orgulho religioso. Toda pessoa. O apóstolo está falando que só era assim? Era, eu era assim. Está ali minha esposa de prova, que muitas vezes eu falava com ela assim: Preta, eu não sei porque que as coisas não estão acontecendo. É ou não é, meu bem? Eu não sei porque que as coisas não estão acontecendo, Preta. Eu sou fiel a Deus. Olha como é que eu falava. Ô bichinho ignorante. Eu sou fiel a Deus. Eu faço jejum 2, 3 vezes na semana. Eu não tenho do que ninguém me acuse de nada. Era assim ou não é, meu bem? Eu posso chegar em qualquer lugar e perguntar para as pessoas: fala alguma coisa que você tem que me acusar. Ninguém tem nada para me acusar. E eu ficava falando assim: por que as coisas não funcionam? Um dia eu entendi. Sabe por que as coisas não funcionam? Porque você pensa dessa maneira. O dia que você esquecer de você e olhar para Cristo, as coisas vão começar a funcionar. E é assim que eu vivo hoje. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vocês veem alguma coisa boa em mim, saiba que é Ele, não é eu. É melhor assim. Ah, tem motivo para aplaudir? Aplauda Ele, porque é Ele, não é eu. Eu não sou nada. Ninguém aqui é nada. Porque somos criação de Deus. Agora sim, olha lá, ó. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para... Eu estou esgotando toda aqui a insistência com o Evangelho da Graça, porque daqui a pouco eu vou ensinar para vocês uma outra coisa, muito importante, que é a visão dos vencedores. Porque uma coisa é ser salvo, outra coisa é reinar com Jesus Cristo. Mas eu preciso esgotar, eu preciso que você entenda primeiro a graça, porque depois eu vou falar da graça, mas em outro nível, que é, tem gente que vai apenas ser salvo, outros vão reinar com Jesus Cristo. E quem é que vai reinar com Jesus Cristo? Aqueles que salvos têm boas obras. Tá? Então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Enfim, fé inabalável, ouça o Evangelho que salva. Amém, gente? Viva com base nesse Evangelho. Terceiro, descanse na condição que você recebeu por meio de Jesus Cristo. Amém?